Havendo quórum legal, declaro aberta a presente sessão, em nome de Deus, rogando a sua inspiração, para que nesta casa se faça o certo, o justo e o melhor para o município e seu povo. Peço ao vereador, Dr. Emanuel Zinese, que proceda a leitura bíblica. Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração na Assembleia dos Justos na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procurado por todos os que nela tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu mantimento aos que o temem, e lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou a seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo. Fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes todo o sempre. São feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Salmo 111. Peço ao senhor secretário, o vereador Dr. Emanuel Zinese, que proceda a leitura da ata anterior. Aos 7 dias do mês de maio de 2007, nessa cidade de Ilha Solteira, município de mesmo nome, estado de São Paulo, no edifício da Câmara Municipal de Ilha Solteira, às 20 horas e 16 minutos, realizou-se a 93ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 4ª legislatura, sob a presidência da vereadora Tereza Alves da Rocha Oliveira e secretariada pelo vereador Dr. Emanuel Wendebor Zinese Rodrigues. Conforme o livro de comparecimento, constatou-se a presença de todos os edis e, havendo quórum legal, a senhora presidenta declarou aberta a presente sessão. O vereador Dr. Darley de Barro Júnior procedeu à leitura da Bíblia, sendo lido o livro de Salmos, capítulo 138. Solicitou ainda um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do deputado federal Enéas. A senhora presidenta solicitou a leitura da ata anterior, sendo aprovada por unanimidade. A senhora presidenta solicitou a leitura da resolução de veto número 02/2007, sendo encaminhada às comissões para os devidos pareceres. A indicação número 94/2007 oficiar-se. As correspondências houveram os telegramas do Ministério da Saúde, ofício especial do senhor Fernandes Carvalho Ferraz. A senhora presidenta, de posse dos pareceres das comissões permanentes de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, exarados em conformidade com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o qual é desfavorável às contas do ex-prefeito municipal, Dr. Dilson César Moreira Jacobucci, nos termos do artigo 292 do Regimento Interno, constituiu comissão especial para a averiguação dos fatos apontados pelo Tribunal de Contas. A senhora presidenta suspendeu a sessão pelo prazo de 15 minutos, retornando, e a senhora presidenta procedeu à constituição da comissão especial, onde o PP teria a representação de 1 membro e o PDT 2 membros. O vereador Alberto dos Santos Júnior, usando da palavra, disse que o PDT abriria mão de uma das vagas na comissão, sendo então o 3º membro escolhido através de sorteio. Os vereadores Dr. Darley de Barro Júnior, professor Jorge Raimundo de Jesus e Alberto dos Santos Júnior justificaram que não poderiam fazer parte dessa comissão por já estarem compondo outra comissão especial de inquérito. O vereador Mitsuru Oda justificou que não poderia fazer parte dessa comissão por motivos de saúde. Procedendo o sorteio entre os vereadores desimpedidos, foi sorteado o vereador Dr. Emanuel Wendebor Zinese Rodrigues, ficando, portanto, constituído pelos vereadores Dr. Emanuel Wendebor Zinese Rodrigues, Fabiano Pavanelli Albuquerque e pastor Sidney Luiz de Freitas. No tema livre, usaram da tribuna os vereadores Alberto dos Santos Júnior, Darley Barro Júnior e Fabiano Pavanelli Albuquerque, justificando a ausência do vereador Dr. Emanuel Wendebor Zinese Rodrigues devido à emergência no hospital local. Dr. Herbert Luiz Garcia Dias e Tereza Alves da Rocha fizeram também uso da tribuna livre.
Não havendo mais nada a tratar no expediente, deu-se início à ordem do dia. A senhora presidenta solicitou a leitura dos pareceres à resolução de veto número 1/2007, discutida pelo vereador Dr. Darley de Barro Júnior. Em votação, foi aprovada por unanimidade. O projeto de decreto legislativo número 11/2007, em discussão e votação secreta, foi aprovado por unanimidade. A explicação pessoal usou da tribuna livre o vereador Alberto dos Santos Júnior, e não havendo mais nada a tratar, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou encerrada a presente sessão, às 22h10. Para ficar constando, lavrou-se esta na sala das sessões aos 7 dias do mês de maio de 2007. Em votação, ato anterior. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos projetos que deram entrada para a presente sessão. Projeto de Lei 34/2007 autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 42.000 para a SAIS. Autor, Prefeita Municipal. O requerimento será encaminhado, os projetos serão encaminhados às comissões para os devidos pareceres. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 29/2007, de 10/5/2007. Senhora Presidenta, requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado à Prefeita Municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando informações junto à Diretoria de Educação, se há uma maneira mais econômica de manter o projeto de musicalização infantil, por exemplo, contrato temporário de professores de música, já que há 3 anos esse projeto é realizado pela empresa Gisele Gregório Russo, com custo anual de R$ 99.000. Justificativa. Pelo fato de considerar esse valor muito alto, uma vez que é sabido que a Prefeitura se encontra em dificuldades financeiras, haja vista, por exemplo, o atraso no pagamento dos funcionários públicos municipais, a contratação de professores traria maior economia por mês, pois reduziria o valor mensal gasto atualmente de R$ 12.375, sugerindo a hipótese da contratação de 4 professores com valor salarial mensal de aproximadamente R$ 1.200. Vereador autor, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, assinado também pelo vereador Alberto dos Santos Júnior. Em discussão o requerimento, com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público presente, uma boa noite. Rodrigo, do Jornal da Ilha. Senhora presidente, eu fiz esse requerimento, né, o ano passado nós pedimos informações junto à Diretoria de Educação do município, onde há um projeto de musicalização para as crianças das IMEIs, que é feito por uma empresa aqui de Ilha Solteira, que chama Gisele Gregório Russo, microempresa, que tem um custo anual em torno aí de R$ 100.000 por ano, né? E esse ano, professor Jorge, mais uma vez, nós observamos uma licitação ganho pela essa empresa da Gisele Gregório Russo, microempresa. Um custo mensal de mais ou menos R$ 12.000 para dar aula de música para as crianças das IMEIs, das escolas. Então eu venho perguntar para a diretora, dona Rosa Foschi, se não tem uma maneira mais econômica, doutor Darley, de continuar esse projeto de musicalização para as crianças, que é um projeto bonito, um projeto educativo. Ninguém é contra aqui a musicalização nas crianças das escolas.
Mas se nós pagarmos R$ 1.200, um valor hipotético para cada professora, por mês, para dar aula de música, seriam aí 4, 5 professoras, sairia mais ou menos aí R$ 5.000 por mês, professor Jorge. Metade do valor que essa empresa está ganhando, que é R$ 12.000 por mês. Então eu acho, doutor Darley, o senhor está enfrentando dificuldades financeiras nos jogos regionais. Eu sei que o custo é alto desses jogos regionais. Sei a luta de Vossa Excelência para conseguir recursos, porque hoje a gente sabe que sem dinheiro é difícil. É difícil a infraestrutura, a logística. Então eu acho que a educação, apesar do seu orçamento ser um orçamento importante, mensal, eu acho que ela teria condições de contratar professores temporários, vereadora Tereza. Você vê uma forma de economia. Professor Jorge, a prefeita economiza um pouco aqui, economiza um pouco ali, economiza um pouco lá. Nós sabemos da dificuldade que o doutor Emanuel está enfrentando na direção técnica do hospital para arrumar médicos para dar plantão no pronto-socorro. Por quê? Porque o salário está defasado. Nós precisamos pagar melhor os médicos do pronto-socorro. Hoje em dia, Ilha Solteira é a pior remuneração de médicos plantonistas. Pronto-socorro. Pereira Barreto paga melhor. Então os médicos, quando a gente convida o médico para vir dar um plantão aqui, quanto que ganha por plantão? Ganha tanto. Ah, é pouco, eu não vou. Então eu acho, se é para economizar, se a prefeitura está com dificuldade, o Fundeb, que agora é obrigatório o recolhimento, né? Os funcionários, professor Jorge, que estão aí brigando para receber o salário. Então eu acho que tem que economizar com tudo. Eu acho que o corte tem que ser doa quem doer, para colocar os pagamentos em ordem, os salários em ordem. Eu acho que a educação também está precisando economizar na sua diretoria. Então vai aqui minha pergunta, vai aqui meu requerimento, porque eu acho que essa empresa já ganhou dois anos seguidos para dar essas aulas de música, R$ 100.000 por ano. Eu acho que é um valor alto. Nós poderíamos usar esse dinheiro para outras finalidades. É isso, senhora presidente. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Darley de Barros Júnior. Senhora presidente, nobres colegas, público presente, nossa boa noite. O assunto abordado aqui, Dr. Herbert, eu aqui rapidamente, quando você citou um exemplo de 5 profissionais aproximadamente, ganhando R$ 1.200, no valor mensal de um salário, resultaria em R$ 6.000 por mês. Aí eu fiz os cálculos aqui dos impostos e dos direitos trabalhistas, fundo de garantia, férias, INSS do empregado, do empregador, 13º proporcional por mês. E esse empregado por mês custaria aproximadamente R$ 10.000. Esses todos os empregados aqui, R$ 10.000. Então, isso no valor aproximado, de modo que o contrato mensal suporta basicamente o salário do funcionário e os direitos trabalhistas do funcionário. Agora, eu me lembro muito bem quando houve a ideia da criação desta musicalização, que, aliás, o município de Ilha Solteira é exemplo regional, se não nacional, de qualidade de cultura e de educação das nossas crianças. Houve a preocupação gritante do departamento em não abrir novos concursos públicos e deixar a prefeitura inchada. Justamente por isso, porque se concursar alguns profissionais pela prefeitura, o custo desse profissional mensal ele é maior,
Primeiro porque existe um piso salarial da prefeitura que é maior do que o piso salarial de outros profissionais das várias espécies das categorias profissionais que tem no município. Segundo, que você concursando essas vagas, a pessoa ficaria até a sua aposentadoria com 30, 35 anos vinculada na prefeitura. E novamente estaríamos inchando a prefeitura. Então a prefeita, quando teve essa preocupação e esse cuidado em não concursar, foi justamente para poder trazer a economia para o município. Eu tenho certeza absoluta que a qualidade do trabalho prestado pela Gisele, pela empresa da Gisele, que é referência estadual nessa espécie desse trabalho, é de qualidade e é muito bem lembrado e ressaltado o benefício trazido para as crianças. Então, eu acho que esta casa, antes de requerer essa informação, nós teríamos que ter uma sugestão melhor para esse procedimento. Porque se o serviço está indo bem, se os profissionais estão indo bem, eu entendo que não há uma maneira de se contratar profissional de música por um valor irrisório. Tem que respeitar uma tabela, um salário base de cada categoria, porque esse existe. Semana passada aqui, retrasado, nós estávamos discutindo a contratação de um contador e de um assistente social para o IPREM. Lá existe o valor do salário que não é criado de forma aleatória pela prefeita ou por nós. Existe um valor da categoria, um valor do trabalho daquele profissional, como existe para cada função. Então, eu acho que a sugestão até pode ser bem-vinda, mas a cautela, muitas vezes, de verificar qual seria o melhor procedimento, até eu pergunto a Vossa Excelência, o senhor teria aí uma proposta, um melhor procedimento, um valor, quanto custaria esse profissional por mês, quanto que a prefeitura economizaria? Se quiser, eu lhe dou uma parte, porque falar de forma genérica parece-me que não há embasamento, vereador. Não há embasamento. E o trabalho é bem feito. Você conhece muito bem a Gisele, que há muito tempo tem lá o trabalho no Instituto de Música da SEIS, Instituto Artístico, e penso eu que ninguém entraria no concurso, numa licitação dessa, num pregão desse, para ter prejuízo, obviamente. Mas honrar com os impostos dos trabalhadores, a empresa tem que honrar. Então nós temos que fazer os cálculos não somente com o salário mensal, mas o salário com as suas consequências legais. Porque senão fica totalmente inviável para a prefeitura. Aliás, me lembra mais outra situação. O modelo de terceirização dos serviços da prefeitura tem sido nos últimos anos, não da prefeitura de Ilha Solteira, mas do poder público em geral, tem sido um procedimento bastante utilizado em virtude da economia, em virtude talvez da celeridade, da rapidez e do atendimento à comunidade deles. Então, apenas para poder esclarecer, porque parece que a moça está ganhando muito, né? Parece que está ganhando muito e não tem despesa, mas um funcionário aqui por mês, o custo dele, se fosse R$ 1.200, o custo dele por mês sairia quase R$ 2.000, né? Vezes a quantidade do profissional, quase que equivale ao valor do contrato mensal, e obviamente um pouquinho que está tendo de diferença deve ser o lucro da empresa, que ninguém trabalha de graça. Continua a discussão, requerimento, com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Bom, a pergunta que eu estou fazendo para a diretora é o seguinte: se há uma maneira mais econômica, porque eu penso que R$ 12.000 por mês é um valor alto. Eu tenho essa opinião. Eu acho que poderia ter alguma maneira de economizar nesse projeto de musicalização. Eu não sei quanto que essa empresa paga para os seus funcionários. Também não sei quantos funcionários ela tem para dar essas aulas de música.
Se eu não me engano, são 55 turmas. Eu não sei como é que ela faz isso aí com os funcionários dela e tal. Mas a minha pergunta, vereador Darley, é o seguinte, porque a situação conjunta da prefeitura, eu penso que a tendência é de economia. Então eu coloquei um modelo hipotético de 4, 5 funcionários, mas eu não sei, essa pergunta que eu estou colocando para a diretora de saúde, da educação, porque é uma área dela, nós não temos muito contato com essa área da educação, então eu estou fazendo uma pergunta, se é um jeito mais econômico. Eu fiz uma sugestão de professores não concursados, professores em contrato temporário, que nós aprovamos vários aqui na Câmara. Eu acho que o concurso também é uma situação que vai inchar a prefeitura, como Vossa Excelência disse, mas a pergunta é essa, se tem alguma maneira mais econômica de continuar com o projeto. Eu não tenho nada contra a empresa da Gisele, não é isso, eu só acho que, eu entendo que 12 mil por mês é um valor alto, eu tenho essa opinião, e eu estou perguntando isso para a diretora, se ela tem alguma saída mais econômica para colocar o projeto de musicalização. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhora Presidenta, nobres pares, plateia presente, quero nesse momento cumprimentar aqui o Rodrigo, representando o Jornal da Ilha, ouvintes da 104.9 IFM. Realmente eu percebi, o Dr. Herbert, Dr. Darley, a preocupação do Dr. Herbert. Quando ele vem aqui, ele sugere para o prefeito aí 4, né, que na verdade não foi 5, foi 4 que ele colocou, sugeriu 4 com salário aí de 1.200, ele coloca que seria um exame seletivo. Não é isso, Dr. Herbert? Seria um exame seletivo e não concurso. E eu acho que nós devemos, inclusive, Dr. Herbert, fica aí como sugestão, verificar, levantar quantos funcionários estão envolvidos, quantos funcionários desta empresa estão envolvidos nesse trabalho que essa empresa faz. Em momento algum foi colocado aqui a capacidade em si dos profissionais dessa empresa em estar aí fazendo esse trabalho de musicalização. Mas eu entendo, Dr. Herbert, a sua preocupação. Eu acho que hoje nesse município, nós temos que estar todos envolvidos aí na questão de se preocupar, na questão de diminuir custo. Enquanto mais puder diminuir custo, melhor. Nós estamos passando aí, o município está passando por uma situação extremamente desagradável. Estamos aí com o pagamento dos funcionários públicos atrasado em plena véspera do Dia das Mães, e o comércio sentiu. Estive conversando com alguns comerciantes já no sábado, quando eu distribuí o cartão do Dia das Mães, e o pessoal reclamando. Então eu acho que nós temos sim, Dr. Herbert, parabéns pelo requerimento, e nos preocupar com a questão dos gastos e o que der para fazer aqui para poder diminuir esse gasto com essa empresa. Eu acho que é de extrema importância. Continua em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Fabiano Pavanelli. Senhora Presidenta, não se discute nessa noite a capacidade aí por parte dos professores envolvidos no projeto de musicalização aqui em Ilha Solteira. Nós sabemos que a empresa é uma empresa séria, que já presta esse serviço aqui na área de musicalização há muitos anos. Inclusive, a minha mãe, professora Tereza, foi professora lá no conservatório durante muitos anos. Conheço o potencial de alguns professores que estão trabalhando junto com a professora Gisele. Agora, fica aí a seguinte pergunta. Se você levar em conta um salário base de R$ 1.200 por mês, com referência ao contrato do ano passado, Dr. Herbert, com toda certeza o valor vai lá em cima. Agora, a pergunta que eu deixo aqui no ar é quanto cada professor recebia naquela época, no ano passado. Porque eu tive informação que são 5 professores que prestavam o serviço. Com base aí em R$ 1.200 de salário, com toda certeza
isso se eleva bastante com relação aí aos encargos, fundo de garantia, INSS. Então, isso aí é uma sugestão. Agora, fica aí a seguinte pergunta: quanto cada professor recebia por esse serviço prestado? Por isso, o senhor está de parabéns pela iniciativa desse requerimento, porque é momento, sim, de conter gastos, mas naquilo que é necessário, não se cortar gastos naquilo que traz benefício para a população de Ilha Solteira. É só isso e obrigado. Continua a discussão, requerimento. Coloque em votação. Gostaria de dizer também, com a palavra o vereador pastor Sidney Luiz. Boa noite, senhora presidente, os nobres colegas, o público aqui presente, os ouvintes que acompanham sempre a sessão através da Ilha FM. Eu quero rapidinho só colocar aqui um posicionamento, na realidade nem discutir o teor do requerimento, mas o posicionamento que, creio eu, já está sendo tomado pela nossa presidente, quando ela já colocou em votação o requerimento. Nessa Casa de Leis sempre foi votado o requerimento, e o ano passado, no começo do ano, foi colocado que regimentalmente estaria errado e nós não poderíamos votar o requerimento, que ele deveria ser só lido e discutido e não votado. Até então, eu como presidente da casa, na época, analisei e tive também esse entendimento, que foi entendimento dos demais colegas, pois ninguém questionou. Procurei pessoas responsáveis para a gente analisar essa questão, uma vez que eu sempre gostei de fazer as coisas corretas e aplicar o regimento. E o que foi me dito, olha, eu disse assim, olha, mas se não é para ser votado, por que a gente vota? Aí disseram, olha, é feito assim 13 anos. E eu disse, bom, para mim não importa se é feito 1 ano, 2 anos, 10 anos ou 13 anos. Eu quero cumprir o regimento, se não é para ser votado, então não vamos votar. E foi consensado que não seria votado. E nós assim fizemos. Então, desde acho que fevereiro ou março do ano passado até hoje, os requerimentos não foram mais votados nessa casa, só lido e discutido. Embora nós buscamos todos respaldo, mas eu gostaria aqui de estar assumindo a responsabilidade, pois como presidente deixei de colocar em votação o erro que foi cometido nessa questão. Porque às vezes a gente faz alguma coisa e depois dá uma olhada, o regimento é muito claro no que diz respeito a isso. Nem sei por que nós, naquela época, analisamos desta forma. O artigo 222 diz assim: serão discutidos pelo plenário e escrito os requerimentos que solicitem. Aí discrimina-se os requerimentos, entre eles o mais usado, que seria, no caso aqui, a informação ao prefeito sobre assunto determinado relativo à administração municipal, entre outros. Então nós lemos o artigo 222, a discriminação dos requerimentos, o tipo de requerimento, e deixando assim de lado o parágrafo único que fecha tudo isso. E o parágrafo único diz assim: o requerimento de urgência especial será apresentado, discutido e votado no início ou no transcorrer da ordem do dia. O requerimento de urgência especial será apresentado, discutido e votado no início ou no transcorrer da ordem do dia. Os demais, que inclui todos os outros, inclusive informação ao prefeito e outras coisas mais, os demais serão lidos, discutido e votado no expediente da mesma sessão de sua apresentação. Para que eu pudesse estar dizendo isso, eu estive conversando com alguns advogados, estive conversando no CEPAM também, e a orientação que nós tivemos foi essa: é regimental, tem que ser votado, e a nossa presidente vai tomar essa postura, e ela está correta, né? Nós acabamos, na ânsia de acertar, cometendo um equívoco. Então, eu só queria deixar esse registro, dizendo que eu estou de acordo com a posição da presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhora presidenta, eu até entendo aí
a postura do vereador Pastor Sidney, mas eu entendo também que aí praticamente um ano deixou de votar o requerimento. Então, que eu passo a perceber que a partir desse momento nós vamos estar retrocedendo. Vamos retroceder, vamos votar aí, voltar a votar os requerimentos, e aí com certeza, alguns requerimentos que vão entrar nessa Casa de Leis doravante vão ser reprovados e, infelizmente, nós vamos ficar sem as informações. E a tendência é essa é a tendência, os senhores podem ter certeza. Então, mais uma vez, nós vamos ver aí esta Casa retroceder no tempo, votando aí esses requerimentos. O vereador Alberto, eu só gostaria de dizer que nós estamos cumprindo com o regimento interno. Coloco em votação o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Eu acho que isso é antidemocrático. O doutor Darley, gestão passada, o Dr. Dilson, prefeito, sempre fez requerimento, fiscalizando a administração de César, com todo o seu direito, com todo... O vereador está aqui para fiscalizar a administração pública. Então, apesar de estar escrito no regimento, isso vai contra a fiscalização da Câmara frente ao Executivo. Então, eu proponho aqui que a gente mude o requerimento, vereador Mitsuru. O senhor que é um grande conhecedor das leis aqui da Câmara, doutor Darley, presidente da OAB, sabe por quê? Se nós não conseguirmos as informações pelos requerimentos, quem vai trabalhar vai ser o promotor público, mais ainda. Nós vamos ter que conseguir as informações, vereador Tereza, via judicial. Não sei se vale a pena a gente entrar nessa guerra. Não sei, eu acho que requerimento é um direito do vereador. Existe requerimento nas Assembleias Legislativas, na Câmara Federal, Poder Legislativo, né? Eu acho que se o requerimento pede a votação, não estou nem discutindo esse requerimento meu hoje, mas eu acho que daqui para frente vai criar um problema, porque a Câmara... Então, pode fechar a Câmara, porque as nossas informações que a gente obtém na Prefeitura através de requerimento. Quando as pessoas nos cobram sobre certo assunto, nós temos que fazer requerimento. Então, eu acho que... Pois não, pastor, pode conceder uma parte ao senhor. Deixa eu só colocar uma coisa, doutor Herbert. A gente, na realidade, está cumprindo o regimento. Essa é uma posição que o senhor tem. Nada impede de numa atualização do regimento, poder rever isso. Mas isso é feito em todas as câmaras municipais. E nós estamos dizendo que vamos cumprir o regimento colocando em votação os requerimentos. Agora, aprovação ou não, essa já é outra história, né? Mas a gente não pode deixar de cumprir o que está no regimento. A posição que o senhor tem pode ser uma propositura na atualização do regimento, mas até então nós devemos cumprir. Cabe ao presidente cumprir, né? Ela tem. Tá, eu faço um apelo aqui à Tereza, vereadora, presidente, que o mais rápido possível coloque uma mudança nesse regimento, porque isso aí, daqui 2, 3 anos tem um outro prefeito aí, uma outra pessoa no comando, vocês vão querer fazer requerimento pedindo informações e se vocês não tiverem maioria na Câmara, vocês vão estar engessados. Então eu penso nisso, pastor, independente de quem é a situação, de quem é a oposição, eu penso nisso a longo prazo para o benefício da cidade. A fiscalização pelo Poder Legislativo, o doutor Darley fiscalizou muito o governo Dilson, com todo o seu direito. E deve ser assim, vereador Darley. Quando tiver dúvida em algum assunto, qual é o mal nisso? Então, Vossa Excelência, como presidente da OAB,
como advogado, sabe que os requerimentos são importantes para a gente trabalhar aqui na Câmara. Então vai meu apelo a Tereza, ao jurídico da casa, que isso aí para mim é um absurdo. Eu gostaria até de ouvir a palavra do vereador Mitsuru, se possível, Mitsuru. Se o senhor quiser manifestar. Eu só gostaria de dizer que nós já estamos providenciando, sim, como o Mitsuru já até fez um ofício, né, Mitsuru? Nós já estamos verificando, sim, a mudança do regimento, que pode ser mudado, que é legal. Com a palavra o vereador Mitsuru Oda. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, amigos que estão aqui nesta plateia, muito obrigado pela presença. Olha, existem vários tipos de requerimentos. Requerimento verbal, requerimento por escrito, né? E veja bem, requerimento é todo pedido verbal ou escrito formulado sobre qualquer assunto que implique numa decisão ou resposta. E aqui, nós temos aqui, só para os senhores conhecerem, serão decididos pelo presidente da Câmara. Tem requerimento que a vereadora, como presidente, decide, e os vereadores não. E formulados verbalmente. Por exemplo, a solicitação da palavra ou desistência da palavra. Leitura de qualquer matéria para conhecimento do plenário. E por aí vai. Serão decididos pelo presidente da Câmara e escritos. Já não pode ser mais verbal. Os requerimentos que solicitem transcrição em ata de declaração do voto formulada por escrito. E tem uma série de itens mais que eu não vou falar. Serão decididos pelo plenário, aqui pelos vereadores, e formulados verbalmente, não precisa ser por escrito, os requerimentos que solicitem retificação de ata, invalidação da ata, dispensa de leitura de determinada matéria, inclusive de ata das sessões, etc, etc. E agora vem o principal. Serão discutidos pelo plenário, olha o caput desse artigo. Serão discutidos pelo plenário e escritos os requerimentos que solicitem informações ao prefeito sobre assunto determinado relativo à administração municipal. Eu não vou contrariar o pastor Sidney quando ele colocou aqui o parágrafo único. Agora eu pergunto aos senhores, qual que nós vamos seguir? O parágrafo único, o que determina o parágrafo único ou o que determina o caput do artigo 222? Eu vou perguntar aos senhores, qual é a resposta que os senhores me dariam? Nós vamos seguir o caput ou nós vamos seguir o parágrafo... Desculpe, gente. Ou o parágrafo único. Os dois são contraditórios. Agora, o que nós temos que ter o cuidado é que a Constituição Federal, ela dá pleno direito a todo cidadão brasileiro de ter acesso às informações, inclusive esse regimento, aqui dentro desse regimento, qualquer dos senhores também tem direito a pedir informações lá na prefeitura. E é votado? Requerimentos dos senhores são votados aqui? Não são. Os senhores têm direito como cidadão. E isto, na Constituição Federal, os senhores vão encontrar... Os senhores vão encontrar um artigo que diz que dá o pleno direito a todo cidadão brasileiro, isso é direito de todo cidadão brasileiro, de obter as informações do poder público que lhe interessam, certo? Então, se nós, eu até gostaria de pedir à senhora presidente que nós possamos discutir melhor este assunto, certo? Porque, olha a pergunta que eu fiz. Serão discutidos pelo plenário, só discutidos, não é votado. Os requerimentos que solicitem informações ao prefeito. Nós vamos obedecer ao caput ou parágrafo único. Qual que é o mais importante? Certo?
Quer dizer, agora eu deixo uma outra dúvida no ar. Agora, é que disse o vereador Dr. Herbert, se qualquer vereador que tiver alguma dúvida sobre algum assunto da administração pública e precisar que estas informações sejam avalizadas, sejam de acordo com seus pares, eu acho que perdemos totalmente a função de vereador. Perdemos. O que é que nós estamos fazendo como vereadores? O principal papel do vereador é de obter informações. E é através de requerimento e através de informações que o vereador vai poder fiscalizar as ações do prefeito. E se nós estivermos, por exemplo, barrados, ou se depender da boa vontade dos senhores pares, dos nobres vereadores, para que nós possamos pegar um requerimento daqui e mandar lá para o executivo, eu acho que a nossa função está totalmente... O que é que eu vou falar, doutor Herbert? Que adjetivo que eu vou usar aqui? Vamos para casa? Certo? Então eu vou pedir essa atenção dos senhores vereadores. Vamos dar uma olhadinha na Constituição Federal. A Constituição Federal, que é uma carta magna, né? Superior a esta, que ela dá esse direito. E se nós, então, fizermos esta votação hoje, eu acho que ficaria muito ruim na sessão seguinte a gente ter que voltar novamente atrás para retificar, não é? Então eu acho, senhora presidente, que seria, assim, de bom senso de nossa parte, que nós possamos amadurecer esta ideia. Vamos discutir entre nós, vamos. Não estou falando que eu estou com a razão, ou não é nada disso. Eu acho que é válido a gente discutir, trocar ideias e entrar no entendimento. Vamos ver a Constituição Federal, vamos ver tudo isso, certo? Mas não vamos voltar, porque eu acho que a maneira mais democrática é um negócio bonito de a gente pegar, mandar uma informação aqui, que não precise passar por crivo, né, dos senhores vereadores. Obrigado. Ô, vereador, eu só queria dizer que nós já verificamos junto ao CEPAM e o NDJ, e disseram que é favorável à votação do requerimento. Não, eu vou pegar por escrito para vocês. Inclusive eu, pastor Sidney, e a jurídica dessa Casa de Leis. Por gentileza, baseado em que o NDJ e o CEPAM, eles são, baseado nisso aqui? Baseado no que está escrito aqui? Olha, nesse também nós baseado na Constituição Federal? Também. Também? Também? Bom, disseram, nós levamos o regimento, né, o vereador? Não, aqui no regimento, no próprio regimento, eu fiz uma pergunta para todos os vereadores. Os senhores seguiriam o caput ou o parágrafo único? Com a palavra o vereador, pastor Sidney Luiz. Eu concedo a parte, né? Tudo bem. Bom, eu só quero estar respondendo aqui o vereador Missuro, a indagação dele. Na realidade, mais uma vez eu digo, não é a questão de você é melhor assim votar ou não votar. Se tem regimento, a gente não cumpre o regimento, aí sim é melhor ir para casa. Primeira coisa, o regimento, ele deve ser cumprido. E se você vê as câmaras municipais do Brasil todo, eu acho difícil você encontrar uma câmara que não se vota a requerimento. O vereador Missuro fez a pergunta, o que nós vamos seguir, o caput do artigo 222 ou o parágrafo único? Na realidade, o artigo, ele está completo. O parágrafo único, ele complementa, né, todo o regimento, o artigo. Se não houvesse o parágrafo único, aí tudo bem. Só que ele está aqui complementando todo o artigo. O caput, aqui nós temos a discriminação
dos requerimentos que devem ser votados. O senhor lembrou bem, há vários tipos de requerimento, mas os requerimentos que encaixam dentro do artigo 222, o parágrafo único deixa muito claro, é ele quem complementa o caput, trazendo um entendimento para o artigo. Então, discutir se a gente muda regimento ou não, vota ou não, tudo bem. Agora, discutir que aqui não está inscrito dessa forma, ou explícito isso, eu acho que aí é uma bobagem. Agora, discutir vamos votar ou não, a gente pode discutir mudança de regimento e outra coisa. Muito obrigado. Viu, pastor Sidney? Inclusive, aqui diz requerimento de urgência especial. Eu não vi passar o requerimento de urgência especial, e este caso também não é. Do 222? No mesmo parágrafo único. Requerimento especial E os demais serão lidos, discutidos, e os demais. Esse do 222. Esse do 222, certo? Agora é o seguinte, só que o caput diz o seguinte, serão discutidos pelo plenário e escritos os requerimentos que solicitem. Aí vem. Você está entendendo, vereador Darley? Então, por isso que é interessante a gente não colocar em votação hoje, eu acho que seria de bom senso, a gente discutir isso entre todos nós, vereadores, certo? Discutir isso em reunião, para que não possamos tomar uma decisão precipitada, apesar de os senhores já terem consultado o NDJ e o CEPAM, porque eu pessoalmente, eu sou contra a votação de requerimentos. Com a palavra o vereador, Dr. Darley de Barros Júnior. Lógico. Não, eu não iria nem discutir esse assunto, mas como foi citado aqui algumas vezes, a gente tem que se manifestar. Tecnicamente falando, e o vereador Beto está lá estudando direito lá na FAISA, não, assim, eu estou falando com seriedade, não é ironia não. Vocês vão observar que o artigo 222, ele tem que ser entendido num todo. Não somente o seu caput, não somente os seus incisos, não somente o seu parágrafo único. Aliás, caput, em latim, é a cabeça, chama-se cabeça, é a cabeça do artigo. Então, o artigo é um corpo por inteiro. Vocês podem observar que do inciso 1º ao inciso 9º, existem vários tipos, várias espécies de requerimento. Embora o artigo, na verdade, esse artigo foi tecnicamente mal redigido, mas ele foi complementado pelo parágrafo único que nos ofereceu mais 2 tipos de requerimento. E o que nos interessa agora, no meu entendimento, onde o parágrafo único ele complementa, destacando claramente: o requerimento de urgência especial será apresentado, discutido e votado no início ou no transcorrer da ordem do dia. E os demais, ou seja, os demais são os outros que não estão elencados aqui no próprio artigo, nos seus incisos. Isso, Amarelinha, ano passado não votava, só que há 12 anos atrás fazia desta forma. No Brasil, no Congresso Nacional, no Senado, onde Miguel Reale já esteve presente, onde Ives Gandra já esteve presente, onde inúmeros juristas de capacidade, de inteligência, dos melhores do mundo, estiveram presentes e não mudaram a Constituição Federal, não mudaram o procedimento de requerimentos no Congresso Nacional. Será que lá em Brasília, onde existem inúmeros deputados, senadores, juristas da primeira linhagem, estão trabalhando de forma contrária à democracia? De forma contrária à Constituição Federal? Obviamente que não. Obviamente que não. E não será a Ilha Solteira que estará na contramão da realidade local, da realidade nacional. A democracia, ela está evidente, inclusive, vereador Herbert,
quando o senhor cita aí da democracia, e nós vereadores, temos como nosso direito, lá no artigo 327, a inviolabilidade nas opiniões, palavras e nos votos. E a votação é para isso. É votado. Na Assembleia é votada. Isso está na Constituição. A democracia, ela nos oferece sempre o lado A, o lado B. A opinião do vereador Mitsuru veio aqui, expressou de forma educada, como sempre, a ideia dele, o pastor expressou a ideia dele, o Beto veio, expressou, cada um expressa, isso é a democracia. E a maioria dos votos é que decide se o assunto A é o melhor caminho ou se o assunto B é o melhor caminho. Se eventualmente existir algum indício, alguma ilegalidade, algum procedimento da prefeitura, da prefeita, ilegal, compete à Câmara apresentar um fato determinado, especificamente qual a sua ilegalidade, e se eventualmente a Casa não aprovar, o Ministério Público está aí para isso. Agora, no artigo 5º da Constituição, lá no seu inciso 56, se eu não estiver equivocado, compete sim a todos nós cidadãos o direito de informação aos órgãos públicos. Mas estas informações, está textualmente na Constituição Federal, são mediante certidões. Você faz um pedido e a secretaria, está aqui a Cidinha que tem competência para tanto, é enviado uma resposta mediante certidão. O cidadão que se sentiu ofendido de uma resposta que não foi informada a ele, ele vai procurar o promotor de justiça, que é o fiscal da lei. Não será destinado ao cidadão cópia de nenhum documento licitatório. Por isso que a Câmara está aqui, para poder fiscalizar. E nós sempre estaremos aqui fiscalizando. Então existem alguns entendimentos jurídicos, técnicos, que sempre foi feito assim, aqui, e isso é feito em São Paulo, isso é feito em Rio Preto, e é feito lá em Brasília. A preocupação do Lula em ter a maioria do lado dele é por quê? É por causa da votação. Por causa da votação. Se não houvesse a votação lá no Congresso Nacional, o Lula não estava preocupado em ter a maioria e aprovar os seus projetos. É por isso que é votado os requerimentos. Por isso que são votados os projetos. Esta é a função desta casa. Além de fiscalizar, votar proposituras, ideias e sugestões. E é assim que prevalece a democracia. Obrigado. Com a palavra o vereador Alberto dos Santos Júnior. Senhora Presidenta, eu entendo que eu quero aqui não discordar da ideia de cada um que foi colocado, mas eu entendo que nós vamos retroceder. E eu gostaria nesse momento de pedir àquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que estão aqui dentro dessa Casa de Leis, à imprensa, pedir aos presidentes de partidos que, doravante, comece a acompanhar a votação dos requerimentos. Só isso que eu quero pedir. E o tempo dirá se vai ou não ter uma transparência nas informações que nós vamos estar precisando, se for o caso. Eu quero que a população acompanhe de perto a votação dos requerimentos. E eu entendo que nós vamos retroceder. Muito obrigado, Presidenta. Coloque em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento número 31/2007, de 14/5/2007. Senhora Presidente,
Requeiro regimentalmente à mesa, depois de ouvido Augusto Plenário, que seja oficiado à prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando informações do não atendimento quanto à liberação de abastecimento de água por irrigação no Cinturão Verde. Justificativa. Desde o final da gestão do ex-prefeito Sebastião de Paula e com apoio do deputado Edson Gomes, foram construídos redes de distribuição de água para serem utilizadas na irrigação dos lotes 24, 25 e 26 do Cinturão Verde. Já faz 7 anos que pontos de distribuição para irrigação estão instalados e esperando somente ser liberada a água para os proprietários desses lotes. Propositura, vereador autor Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Coloco em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Fabiano Pavanelli. Vereador Dr. Emanuel, nós sabemos da importância do agronegócio em nosso país. Sabemos do valor que tem a pequena propriedade no nosso país. Quero aproveitar aqui e saudar os nossos amigos do Cinturão Verde, o meu amigo Valdemir, o Paulo, morador ali da Rocinha, o Devanildo, a sua esposa Maria, nossos amigos que residem aqui, próximo aqui de Ilha Solteira. Numa área que nós sabemos tem uma importância fundamental para o desenvolvimento econômico aqui do município. E tendo a certeza de que essas pequenas propriedades têm o seu valor aqui para a economia de Ilha Solteira, eu hoje estou entrando com um requerimento cobrando informação, doutor Herbert, sobre a questão de um pedido que já foi feito no ano de 2005 por mim, 2006, inclusive está aqui a indicação, e nós estávamos discutindo tanto sobre a importância do requerimento, e naquela época eu achei por bem apenas apresentar uma sugestão, que era o quê? Uma indicação, a 222 de 2006, de 16 de outubro de 2006, tratando sobre a questão ali da água nos lotes 24, 25 e 26 do Cinturão Verde. Estivemos reunidos com a prefeita municipal, senhora Odília, com vários produtores ali do lote 24, 25, 26, e naquele dia foi feita a seguinte proposta: olha, toda a infraestrutura está pronta. Na época do seu Sebastião de Paula, como eu disse, com apoio do deputado Edson Gomes, foi instalado todo aquele encanamento ali, próximo ali nos fundos da associação do Cinturão Verde. A prefeitura realizou um investimento com valor muito alto, mas, no entanto, vereador Mitsuru, o cavalete está ali, a água, e até hoje eu não entendo por que não ligaram essa água. Se existe algum problema, qual é o entrave que está, vamos dizer, causando esse problema. Estivemos reunidos com o João de Oliveira, nos garantiram que estariam fazendo o possível, professor Jorge, para realizar a ligação dessa água. Há 15 dias atrás, nós estivemos aqui com alguns produtores, o seu Silmar, o Marinho, o seu Wilson. Estão ali há 7 anos, isso não faz um mês, faz 7 anos que estão aguardando a ligação dessa água. O que está acontecendo? A prefeitura realiza essa infraestrutura, o projeto já foi realizado, no entanto, eu cobro aqui através desse requerimento, mas lembrando, vereador Beto, que eu quero uma resposta por escrito. Porque há alguns dias atrás eu entrei com um requerimento cobrando algumas respostas sobre a questão do transporte em Ilha Solteira, envolvendo aí os coletivos, transporte de estudantes aqui no assentamento, e a prefeita me respondeu que eu deveria conversar com o senhor Valentim. Volto a dizer, esse tipo de resposta para mim não serve. Nós queremos uma resposta por escrito. E sobre a questão ali da irrigação dos lotes 24, 25 e 26, eu quero, como vereador,
obter o quê? Informações para ter certeza do que realmente está acontecendo, se existe algum problema quanto à ligação dessa água. Existe um produtor, vereador Herbert, o senhor Silmar, ele tem 500 mudas de café plantado ali no fundo ali do seu lote, e todos os dias ele tem o capricho de pegar ali um regador e sair, ele juntamente com a sua sogra, com a sua esposa, os filhos, regar cada pé de café. Então, que tipo de apoio a Prefeitura de Ilha Solteira está dando para essas famílias? A gente sabe desses problemas porque eu tenho contato com a população do Cinturão Verde, tem alguns projetos voltados aí para essa área, inclusive, graças a Deus, há pouco mais de um mês, tiramos aí do papel um projeto aí da coleta de lixo no Cinturão Verde, enfim, valorizando as centenas de famílias que residem naquele local. Por isso, eu disse para o seu Silmar que dessa vez eu não ia apresentar simplesmente uma indicação, mas sim um requerimento cobrando que informações do porquê essa água ainda não foi o setor aí competente de água e esgoto não realizou esse serviço. E os moradores sonham, doutor Herbert. Acontece que esse sonho, esse anseio desses moradores, isso já dura aí mais de 7 anos que eles estão aí nessa expectativa da ligação dessa água. Por isso eu aguardo essa resposta confiante que a Prefeitura irá tomar providências com relação à ligação da água nos lotes 24, 25 e 26. Visto que hoje a Prefeitura não precisa investir praticamente nada no local, pois o serviço de infraestrutura já foi feito, o município há 7 anos atrás já desembolsou esses recursos, por isso nós precisamos ver o quê? O Cinturão Verde produzir. Para isso existe uma Secretaria de Agronegócio. E qual é a intenção disso aí? Fazer o quê? O agronegócio, a pequena propriedade, dar resultados no município. É só isso, tenha uma boa noite. Continue em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Herbert Luiz. Eu gostaria de parabenizar o Fabiano. Eu acho que o Fabiano colocou muito bem aqui na tribuna, e todos perceberam aqui na Câmara, que é a angústia daquelas pessoas que estão nesses lotes, né? Me parece que a estrutura ali já está pronta, professor Jorge. Não precisa de investimentos, de altos valores, né? E o pessoal que precisa da água ali no Cinturão Verde, isso é uma coisa muito séria. A água para eles é uma ferramenta, né? Sem a água ali ele não consegue produzir nada. Então eu acho que realmente, Fabiano, Vossa Excelência está de parabéns. Vossa Excelência é um vereador que luta pelo Cinturão Verde em várias oportunidades. Vossa Excelência esteve aqui na tribuna reclamando, colocando as posições, pedindo, fazendo indicação para esse pessoal do Cinturão Verde, que Vossa Excelência tem andado muito nessa região do Cinturão Verde, dos assentados. Então, eu acho que isso aí é um investimento muito pequeno, financeiramente falando. Eu acho que é mais questão de querer realmente ir lá e resolver o problema. Então, Vossa Excelência está de parabéns e eu acho que é assim que a cidade melhora. Eu acho que os vereadores têm que chegar aqui na tribuna e colocar as coisas que estão enroscadas aí. Muito obrigado, Tereza. Continue em discussão o requerimento. Com a palavra o vereador Dr. Darley de Barros Júnior. Vereador Fabiano, conversando com Vossa Excelência agora, e se for nas condições relatadas por Vossa Excelência, eu tenho certeza que é pela pessoa idônea que nós o conhecemos, eu tenho certeza que nós vamos fazer esse procedimento. Eu me comprometo contigo de irmos até lá no local. Vamos levar o Valentim e o Durval para poder a Prefeitura executar este término
desta obra, para atender a comunidade. Então vamos lá, esta semana, me comprometo, em nome da prefeita, pegar o Valentim, pegar o Durval, dar uma satisfação à comunidade, e semana que vem a gente volta a publicar o assunto. Porque se falta apenas este detalhe, uma pequena obra, não tem por que não atender. Então eu me comprometo aqui publicamente e acompanhá-lo juntamente com o engenheiro e com o responsável do departamento e dar atenção à comunidade lá do citado por Vossa Excelência. Continua em discussão o requerimento. Em votação o requerimento. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 95/2007, de 8/5/2007. Senhor Presidente, indico que seja oficiada a Prefeita Municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando com urgência que a Prefeitura faça gestão junto à administração local do HB, Unidade 2, Ilha Solteira, e para que coloque em funcionamento o mais rápido possível o exame de endoscopia digestiva. Justificativa: é um exame de importância fundamental para a confirmação e diagnóstico de qualquer alteração do esôfago, estômago e duodeno. Permite a coleta de biópsia para diagnóstico e posterior tratamento. Temos vários pacientes na fila de espera sendo encaminhados para atendimento em outras cidades da região, sendo alto o custo de transporte desses pacientes. Existe um aparelho para a realização de endoscopia digestiva que está parado por falta de manutenção. Diante de tudo isso, venho por meio desta indicação solicitar que seja resolvido esse problema o mais rápido possível, dada a importância e as necessidades dos pacientes de nossa cidade e a economia que o município fará em realizar esse atendimento no hospital local. Propositura, vereador autor, Fabiano Pavanelli Albuquerque. Indicação número 96/2007. Senhora Presidente, indicamos que seja oficiada a Prefeita Municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, para que providencie os serviços de limpeza na rede de esgoto na Alameda São Paulo, entre os passeios Sorocaba, Itu e Canindé. Justificativa: essa indicação faz jus, pois verificamos que nesse local o mau cheiro é constante. Devemos tomar ciência de que esses cuidados sejam tomados, visando contribuir com o bem-estar e a qualidade de vida como um todo da população ilhense. Propositura, vereador autor Alberto dos Santos Júnior, assinado pelo vereador Herbert Luiz Garcia Dias. Indicação número 97/2007, de 10/5/2007. Senhora Presidente, indico que seja oficiado a Prefeita Municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando a instalação de lombadas para redução de velocidade na Alameda Goiás, entre a Polícia Militar e a Avenida Perimetral. Justificativa: devido ao grande número de reclamações dos moradores no local, com relatos de que os veículos trafegam em alta velocidade nesse trecho, tanto no sentido Alameda Goiás, Avenida Perimetral, como no sentido contrário, acarretando grande risco de acidentes, a instalação dessas lombadas é de suma importância para garantir maior segurança aos nossos munícipes. Vereador autor, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, assinado pelo vereador Alberto dos Santos Júnior. A indicação número 98/2007. Indicamos que seja oficiada a Prefeita Municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, encaminhando o anteprojeto de lei número 15, que dispõe sobre a obrigatoriedade na inspeção em caixas d'água por técnico de vigilância sanitária. Justificativa: trata-se de um projeto de lei que torna obrigatória a inspeção em caixas d'água existentes em prédios públicos e privados pelos técnicos de vigilância sanitária do município, quando de suas visitas nesses locais. Entendemos ser importante esse trabalho, pois uma caixa d'água aberta ou com sujeira no seu interior pode estar trazendo riscos para a saúde daqueles que utilizam a água e também para as pessoas que residem próximas ao local, em virtude da facilidade da proliferação de mosquitos transmissores de doenças. Uma vez que servidores da água da saúde do município já visitam nossas residências, especialmente para verificar possíveis locais
que possam servir para a criação de mosquitos transmissores da dengue, também poderiam, na oportunidade, fazer uma inspeção em caixas d'água existentes nos prédios visitados. Isso posto, pedimos o apoio dos senhores vereadores para aprovação da presente matéria. Propositura, vereadora autora, Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicação número 99/2007. Indicamos que seja oficiado a prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, solicitando da mesma que faça gestão junto à Diretoria de Saúde no sentido de viabilizar a instalação do PSF na zona sul do município. Justificativa: os moradores daquela região têm nos cobrado a igualdade de direitos aos atendimentos de saúde realizados nos PSF, os quais está sendo proporcionado apenas aos moradores da Zona Norte. Propositura, vereadora autora, Tereza Alves da Rocha, assinado também pelo vereador Pastor Sidney Luiz de Freitas. Indicação número 100/2007, de 8/5/2007. Indicamos que seja oficiado a prefeita municipal, senhora Odília Jantomassi Gomes, encaminhando o anteprojeto de lei número 16, que institui a Semana Católica no âmbito do município de Ilha Solteira. Justificativa: sabemos que Ilha Solteira tem um grande número de fiéis pertencentes às comunidades católicas existentes dentro do município. Faz-se necessário a realização da Semana Católica de Ilha Solteira, com a intenção de aumentar a unidade entre as comunidades e o empenho para que, especialmente, a juventude possa manifestar-se de maneira lúdica. Vale ressaltar que experiências de shows católicos promovem a consciência de cidadania e comportamento em palavra anunciada. Durante a semana, todas as comunidades estarão participando ativamente das programações que irão acontecer, como campeonatos de futsal, gincanas, palestras com assuntos ligados à espiritualidade e valores para o fortalecimento espiritual dos fiéis e ainda a realização do Festival de Música Católica em âmbito nacional. A programação será diversificada, envolvendo todas as idades durante os eventos dessa semana especial. A Semana Católica de Ilha Solteira será muito importante para o município, pois para evangelizar e louvar em nome do Senhor Jesus Cristo, não existe fronteiras nem dificuldades para desanimar os seus fiéis. Propositura, vereadora autora, Tereza Alves da Rocha Oliveira. Indicação número 101/2007. Excelentíssima senhora presidente, indicamos que seja oficiado a prefeita municipal Odília Jantomassi Gomes, que solicite junto ao secretário do Esporte, Lazer e Turismo para que Ilha Solteira possa sediar o 53º Jogos Regionais a ser realizado em 2009. Justificativa: considerando que neste ano gastou-se muito para a realização do 51º Jogos Regionais, considerando que já teremos toda a estrutura armada para realizarmos novamente os Jogos, considerando que se há a possibilidade de sediarmos novamente mais uns Jogos Regionais, seria fundamental que em 2009 realizaremos, já que trará um maior benefício, bem como um maior retorno econômico para o município de Ilha Solteira. Propositura, vereador autor, Dr. Darley Barro Júnior. Todas as indicações serão encaminhadas à senhora prefeita municipal, Odília Jantomassi Gomes. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências. Ofício número 132/2007. A excelentíssima senhora Tereza Alves da Rocha Oliveira, presidente da Câmara Municipal. Tem por finalidade o presente encaminhar o balancete financeiro referente ao mês de março de 2007. Ao ensejo, renovo os protestos de estima e consideração, subscrevendo-me atenciosamente Odília Jantomassi Gomes, prefeita municipal. Decreto número 4.472, de 10 de maio de 2007, dispõe sobre uma subvenção no valor de R$ 3.375 à APAI. Autor, prefeita municipal, Odília Jantomassi Gomes. Da Câmara dos Deputados, os recursos do Orçamento da União destinados aos municípios em 2007.
Então, da Câmara dos Deputados para o município de Ilha Solteira, a Prefeitura Municipal de Ilha Solteira pede para informar a unidade orçamentária e o programa de trabalho. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o apoio à alimentação escolar na educação básica no Estado de São Paulo, o valor será pago até março de 2007, R$ 14.443,60. Instituto Nacional do Seguro Nacional, funcionamento das unidades descentralizadas da Previdência Social Nacional, R$ 68,45. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, subdividida em duas, Vigilância Sanitária de Produto Nacional, R$ 205,83, e a Vigilância Sanitária de Serviços de Saúde Nacional, R$ 205,83. Do Fundo Nacional de Saúde, o incentivo financeiro a municípios habilitados à parte variável do piso da atenção básica, o PAB, para a saúde da família, R$ 25.240. O incentivo financeiro nos estados, Distrito Federal e municípios certificados para vigilância em saúde, no estado de São Paulo, cerca de R$ 4.486,24. O incentivo financeiro aos estados, Distrito Federal, município de Ilha Solteira para execução de ações de médio e alto risco sanitário inseridos na programação pactuada da vigilância sanitária no estado de São Paulo, R$ 247. Os incentivos financeiros aos municípios e o Distrito Federal habilitados à parte variável do piso de atenção básica para as ações da vigilância sanitária, R$ 514,58. O cartão nacional SUS, R$ 144. Atenção ao atendimento especial básico nos municípios brasileiros em Ilha Solteira, no estado de São Paulo, cerca de R$ 26.758,33. Atenção à saúde da população no município habilitados em gestão plena do sistema e nos estados habilitados de gestão plena avançada do estado de São Paulo, cerca de R$ 249.876,38. Do Ministério da Assistência e a Promoção Social, o serviço de concessão, manutenção, pagamento e cessação dos benefícios da transferência direta da renda nacional, R$ 96. Do Fundo Nacional da Assistência Social, serviço de proteção social básica das famílias do estado de São Paulo e Ilha Solteira, cerca de R$ 6.300. Serviços específicos da proteção social especial, R$ 6.750. Os recursos sob a supervisão, o auxílio financeiro dos entes federados exportadores nacional, R$ 83.776,32. Recursos sob supervisão do MEC, parte do Estado e os salários da educação nacional, referente à solteira, cerca de R$ 59.602,13. A transferência constitucional dos recursos subsidiados pelo Ministério da Fazenda, no município de Ilha Solteira, Fundo de Participação do município, R$ 467.247,07. O total fornecido para o município foi de R$ 945.962,26. Existe uma tabela comparativa aqui, na qual deveria ser fornecido R$ 3.043.921,76. Comunicado da Prefeitura Municipal de Ilha Solteira para a Câmara Municipal de Ilha Solteira. Presentes senhores, vimos por meio desse comunicado os repasses referentes ao convênio entre a Prefeitura Municipal de Ilha Solteira e o Ministério da Previdência, Programa Ação Continuada conforme abaixo. Programação Ação Continuada, o valor de R$ 3.375, Robson Oliveira Silva, agente administrativo. Telegrama do Ministério da Saúde, beneficiário, Prefeitura Municipal de Ilha Solteira,
O valor bruto pago foi de R$ 2.464,97, pagamento da FAEC, terapia e psicoterapia, competência 2. Telegrama do Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, valor bruto R$ 97,00, Programa de Combate ao Câncer do Colo Uterino, competência mês 2 de 2007. Telegrama do Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, valor bruto R$ 210,00, pagamento de FAEC, humanização do parto. Ainda do Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, R$ 4,50, da triagem neonatal, competência mês 2 de 2007. Ainda do telegrama do Ministério da Saúde, Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, valor bruto R$ 17,10, pagamento de FAEC, assistência domiciliar, competência mês 2/2007. E o telegrama também do Ministério da Saúde, beneficiário Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, valor bruto R$ 529,73, programa Pagamento de Ações Básicas de Vigilância Sanitária, competência mês 3/2007. Gostaria que nós entregarmos uma moção para o senhor Márcio. Então, a Câmara Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, congratula a empresa M-Fire Som, de propriedade do senhor Márcio Eduardo Simínio Lopes, por ter sido eleito com o prêmio Fivela de Prata, através de votação pela revista 8 Segundos, com o melhor de rodeio do Brasil, no ano de 2006, e também eleito o segundo melhor juiz do rodeio do Brasil. E gostaria de convidar o vereador Dr. Darley, que é o autor dessa moção, para que entregue ao Márcio Eduardo. Parabéns, Márcio. Você realmente é merecedor dessa moção. E nós, vereadores, também assinamos com o autor, que é o Dr. Darley. E gostaria de convidar o Dr. Darley para que se pronunciasse. Eu agradeço, presidente. Eu queria apenas parabenizar o Márcio, nosso grande amigo, competente empresário do município de Ilha Solteira, que tem levado em inúmeros eventos para o Brasil afora o nome da cidade de Ilha Solteira. O Márcio gera emprego no município, estabeleceu-se no município, paga os seus impostos aqui no município, e para ele era muito mais fácil estar numa outra região, como Barretos, como Rio Preto, que é muito mais próximo dos rodeios grandes daquela região. Mas ainda mesmo preferiu continuar em Ilha Solteira, gerar emprego em Ilha Solteira e apoiar o povo de Ilha Solteira. Então, Márcio, te parabenizo pelo trabalho e pela dedicação em estar levando constantemente o nome da cidade e essa qualidade do seu som, bem como da sua qualificação profissional como juiz de rodeio. Meus parabéns. Nós vamos para o tema livre. O primeiro inscrito é o vereador Fabiano Pavanelli. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite a todo o público presente, aos ouvintes da Ilha FM, ao Rodrigo, representando o Jornal da Ilha, enfim, todos os nossos amigos aqui presentes. Vereadora Tereza, eu estava aqui de olho no relógio, preocupado com o tempo. Senti assim a necessidade de expor aqui para os nossos amigos, vereador Darley, professor Jorge, pastor Sidney, a senhora, vereador doutor Emanuel, doutor Herbert, Beto, senhor Mitsuru, a minha preocupação com relação à questão aí do transporte de
trabalhadores que estão trabalhando ali na usina Interlagos. Há alguns dias a vereadora Tereza esteve junto com o Dr. Herbert na inauguração ali daquela empresa, e na oportunidade o vereador Dr. Herbert teve a oportunidade de entregar uma moção parabenizando o Dr. Belotti, que é um dos proprietários da empresa, pela iniciativa desse investimento, e mesmo todos esses milhões de reais que foram investidos aqui no município vizinho, foram investidos sim no município vizinho, em Pereira Barreto, mas trazendo reflexos positivos para a economia de Ilha Solteira, gerando oportunidade e renda. Estamos aqui com os nossos amigos, o Devanildo, a sua esposa Maria, que me disse agora à noite que estará aí fichando na empresa aqui na Interlagos, o João Vieira, o Valdeir e tantos outros. Hoje eles são apenas os porta-vozes de tantas outras famílias que estão trabalhando e tendo oportunidade do quê? De trabalhar e hoje trazer a sua contribuição para o município de Ilha Solteira. E logo no início dessa sessão eu recebi uma notícia que me deixou, vereadora Tereza, muito preocupado. Um comunicado da Prefeitura de Ilha Solteira que diz assim, olha: comunicamos aos senhores usuários, prestadores de serviços da usina Interlagos, que se utilizam dos recursos de transporte desta Prefeitura, que a partir de... Olha só, hoje é dia 14, esse comunicado foi entregue, me parece que hoje, que a partir do dia 17 de maio, em virtude de contenção de despesas, deixaremos de efetuar o referido transporte. Eu não entendo qual é a contrapartida que a Prefeitura de Ilha Solteira pode dar. Isso aqui é o mínimo que o município pode oferecer aí para hoje 20 trabalhadores aqui de Ilha Solteira que estão trabalhando na usina. Tem informação segura que outras 14 pessoas estarão aí fichando nessa empresa nos próximos dias, enfim. 34 trabalhadores, Dr. Herbert. Isso hoje. Eu creio que se o empresário tem a certeza que o município irá apoiar, oferecendo aí o transporte gratuito, eu tenho a certeza que a possibilidade de se contratar outras dezenas ou até centenas de pessoas aqui dentro do município é grande. Só que de outro lado, se ele receber uma notícia que o município de Ilha Solteira não apoia esses trabalhadores, na minha opinião, aí a coisa muda de figura. Esse apoio aí sim será dado totalmente aos trabalhadores ali de Pereira Barreto. Dá a impressão que o município de Ilha Solteira vive um período assim de vacas gordas, que todos têm trabalho sempre, que não falta oportunidade. Eu fiquei assim, com esse comunicado, preocupado, e estava fazendo algumas contas, e cheguei à conclusão que hoje, com o transporte daqui até a usina Interlagos, quantos quilômetros daqui até a usina? 15 quilômetros? 15 quilômetros. 30 quilômetros ida e volta. Se você levar em consideração que um veículo vai consumir aí 1 litro de óleo diesel e vai rodar aí 5 quilômetros, o consumo para ir até o local, ida e volta, ia girar em torno aí de 20 litros dia. 20 litros de óleo diesel por dia. Vamos levar em consideração que o custo com a manutenção dessa frota vai girar em torno aí de mais 50% em cima do gasto desse óleo diesel, Dr. Herbert.
Isso seria aí em torno aí de mais 10 litros diário, ou seja, um consumo diário aí de 30 litros. Isso fazendo uma conta por cima, para que não haja realmente falhas. Vamos fazer um levantamento para que a conta dê certo. 30 litros de óleo diesel para uma prefeitura como a de Ilha Solteira, num custo aí de R$2 o litro, R$60 por dia, R$1.200 por mês. Enquanto, se levar em consideração a média de salário aí de R$800 por mês, 34 funcionários, eles vão ter aí um retorno de quase R$30 mil por mês que serão gastos aqui no comércio local de Ilha Solteira. Enquanto a prefeitura, vereadora Tereza, gasta aí em torno de R$15 mil de óleo diesel e manutenção com a frota por ano, a contribuição que cada família pode nos dar aqui gira em torno de R$360 mil por ano, apenas com o pagamento de salário. Enfim, sobre a questão de corte de gastos, vamos pensar muito bem onde se deve cortar os gastos, onde se deve fechar a torneira. Porque falo aqui em público, que como vereador, não aceito esse posicionamento da Prefeitura de Ilha Solteira. Isso é um absurdo. Se fala em apoiar a micro e pequena empresa, dar incentivo. Que tipo de incentivo a Prefeitura estará dando aí para essas 34 pessoas, senhor Mitsuru? Isso não representa nada para uma prefeitura como a de Ilha Solteira. Isso é o mínimo que a prefeitura pode fazer por essas pessoas. Eu conheço o caso aí de alguns amigos que estavam desempregados há mais de um ano e que hoje têm o prazer, sabe, de comentar aí entre alguns amigos que estão trabalhando, que têm oportunidade. Eu conheço o caso, não vou citar aqui na tribuna, de pessoas que têm um rendimento aí dentro da usina de quase R$1.000 por mês. Onde cada trabalhador tem gastado o ganho? É no comércio de Itapura? Será que é no comércio de Andradina, de Pereira Barreto? Não, é no comércio de Ilha Solteira. Por isso, com relação a esse comunicado aqui, eu peço aos senhores vereadores o quê? Que a gente possa se reunir aí com o setor, com o responsável, o senhor Valentim, para discutir melhor esse posicionamento, porque do contrário, nós estaremos cobrando, eu particularmente, cada vez mais, uma ação por parte da prefeitura com relação ao incentivo a esses trabalhadores. Eu estou numa expectativa, conto nos dedos os dias para que a usina Pioneiro se instale aqui no município de Ilha Solteira. O meu avô, quando foi vereador em Andradina por 2 mandatos na década de 60, na época foi vereador por 2 mandatos, vereador Auromir Vieira de Albuquerque, dizia, naquela época, mais de 40 anos atrás, que o futuro para essa região estava ligado ao agronegócio. O que é mais fácil? Trazer um empresário lá de Jandira, que pretendia montar uma metalúrgica, mas que de outro lado ia gerar 300 empregos diretos, queria 3 barracões de 5 mil metros quadrados, mais um terreno num ponto nobre aqui da cidade, queria incentivo fiscal, isenção de imposto por mais de 20 anos, ou apoiar uma empresa que não quer nada disso. E com relação, doutor Herbert, a Interlagos, o senhor está lembrado que eu parabenizei a sua iniciativa com relação à moção, justamente, Devanildo, porque sabendo do que? Da oportunidade que esse empresário estava gerando aqui no município de Ilha Solteira. Nós estamos falando aí desses trabalhadores que necessitam, vereador Darley, do transporte para se deslocarem até a usina. Mas quantos são os encarregados, pessoas aí que têm um salário aí de 3, 4, 5 mil reais que estão residindo aqui no município de Ilha Solteira? É comum durante os finais de tarde você
encontrar aí nas padarias daqui do município, enfim, nesses pontos de encontro aí, de bate-papo, pessoas que estão ligadas a essa empresa. E é essa contrapartida que o município de Ilha Solteira pretende oferecer. É por isso, Amarelinho, que sobre a questão das próximas eleições, como o nosso partido está discutindo, eu, como vereador, quero ter assim o cuidado de apoiar uma pessoa que tenha compromisso com o município. Vamos tratar questões como essa aí da usina, do assentamento. Há quanto tempo eu tenho dito nessa tribuna que os nossos amigos aqui do assentamento Estrela da Ilha necessitam de um atendimento na área de transporte, não vou dizer um pouco melhor, mas sim um atendimento de qualidade, porque isso não vem acontecendo. Então, ao discutir essas questões, eu como vereador, independente de ser candidato ou não, quero ter a certeza de quem eu estarei apoiando para o executivo de Ilha Solteira, porque eu sei muito bem que nós temos que priorizar algumas áreas aqui dentro do município, e uma delas, com toda certeza, é a geração de emprego e renda. É a geração de emprego e renda, vereadora Tereza. Olha, o cálculo está aí, 15 mil reais de despesa com óleo diesel, com manutenção de veículo durante um ano e uma contrapartida de 360 mil reais por ano, doutor Herbert. Nós não podemos aceitar nada disso. Olha, Devanildo, quero dizer a você, ao Antônio, ao João, ao Valdeir e a tantos outros que estão aí preocupados com essa situação, que eu e creio que toda a Câmara estaremos ao lado de todos para que esse benefício não seja cortado, porque nós sabemos que é de fundamental importância essa contrapartida. Isso não representa, eu quero afirmar nessa noite, não representa nada para o município de Ilha Solteira. Vamos discutir com os outros vereadores outras áreas que precisam sim de corte de gastos. Não essa que traz um benefício tremendo para o comércio local. O comércio que já vem sendo afetado pela falta de movimento. Estive aí, como o vereador Beto disse, conversando com alguns comerciantes aqui do município, e nós sabemos o problema que foi o atraso do pagamento, logo no mês de maio. Tirando o mês de dezembro, vereador Mitsuru, o mês de maio é aquele mês que todos os comerciantes ficam naquela expectativa para quê? Para girar as mercadorias, para ter um melhor resultado nas vendas. No entanto, acontece tudo isso. E com mais um problema como esse, isso vai ser motivo do quê? De preocupação para todo o comércio local de Ilha Solteira. É só isso, que Deus abençoe a todos. Olha, o próximo vereador, o vereador Dr. Darley vai falar como líder do governo. Não, mas pode ser qualquer momento, Beto. O Dr. Darley, você tem 8 minutos para o seu pronunciamento. Tá, obrigado. Fabiano, quero te parabenizar pela lembrança desse assunto muito importante. Antes da sessão, o pessoal procurou por nós no gabinete e nos mostrávamos a preocupação, inclusive da perda do emprego. Infelizmente, a situação que hoje nos aparece não é boa, né? Mas nós temos que cortar, e nós temos que falar inclusive com a prefeita numa reunião urgente sobre isso, cortar aonde prejudique menos, se for necessário cortar. Prejudicar os trabalhadores não pode. Tem que encontrar um caminho, uma saída para não fechar as portas do emprego
desses amigos que estão indo para a região trabalhar e trazer o dinheiro para a Ilha Solteira. Existe a possibilidade, e terá que ser feito isto, para economizar e para prestigiar quem quer trabalhar, e que são os senhores, diminuir as diretorias. Diminuir as diretorias. O cargo do diretor, aproximadamente de 2 diretores, pagaria as despesas desses trabalhadores, ou poderia equilibrar até com uma pequena contrapartida se for necessário. Mas cancelar desta forma, da noite para o dia, sem negociação, prazo curto, nós temos que rever. Eu acho que a prefeita, e vamos estar conversando com ela amanhã cedo, tem que tomar algumas medidas urgentes no município, para que a coisa não perca o controle. E nesse sentido, a Câmara de Ilha Solteira terá papel fundamental, nobres colegas, em sentar com a prefeita e discutir qual o melhor caminho de se fechar a torneira. Porque hoje são aqui 5, 6, 7 amigos que estão nos reclamando a dificuldade de poder trabalhar. Talvez semana que vem venham outros, e na outra semana venham outros. Então, para que isto não caia somente aqui na Câmara, para que isto não caia nas nossas costas, nós temos que sentar. Até sugiro, até peço o apoio dos colegas, que possamos enumerar algumas ações e oferecer à prefeita. Sentarmos numa sala de reuniões, juntos, os 9 vereadores, junto com a prefeita e com seus diretores, e ver qual é o melhor caminho da solução do município. O que não dá é, muitas vezes, falar e não oferecer uma proposta. E nós estamos aqui para isso, para propor, para falar e prejudicar, ou melhor, e não prejudicar o cidadão de bem, o cidadão que quer trabalhar. Porque aí vai, e veio aqui na minha lembrança, uma pessoa que está desempregada, quanto custa para o município? Alimentação para essa pessoa, leite para essa família, para o filho, não paga o imposto, não paga a água, não faz porque não tem condições. E ele trabalhando, ele traz renda para o município, e o município muitas vezes deixa de gastar com um projeto social, com uma cesta básica, e assim de forma sucessiva. Então, amigos, nós temos que rever, e não será somente este assunto, não. Até comentei com o pessoal ali na sala. Não temos somente esse assunto a ser resolvido e a ser discutido. São vários assuntos, são vários problemas que esta Câmara terá de estar junto com a prefeita. Repito, se necessário, diminuir a quantidade de diretores, se necessário, dispensar alguns cargos da prefeitura, se necessário for, tem que ser feito isso. Tem que ser feito isso. Mas não prejudicar o bom andamento do município, os investimentos do município, as obras do município, porque senão aí sim, nós estaremos retrocedendo. Porque a dificuldade de trazer uma grande empresa, uma grande indústria para o município, para a região, é grande. Quando nós temos a oportunidade, nós temos que ser parceiros. Temos que ser parceiros cada vez mais desses grandes empresários, porque a grande empresa traz as pequenas empresas, o microempresário.
E é assim que uma cidade, uma região começa a crescer, começa a desenvolver. Então, tenho certeza, quinta-feira é o prazo que deram aos senhores trabalhadores. Amanhã cedo já vamos estar cobrando a prefeita, cobrando ao Valentim. Eu sei que tem amigos que estarão viajando, mas ainda nós vamos estar aqui, para que a prefeita possa, pelo menos, suspender esta decisão de quinta-feira, tranquilizar os trabalhadores nesse sentido, para que nós possamos juntos tomar uma decisão que venha a não lesar quem quer trabalhar e, se possível, enxugar alguns departamentos, algumas diretorias, alguns contratos, alguma coisa que possa lesionar menos. Mas o trabalhador, ele tem que ser lembrado, o trabalhador, ele tem que ser respeitado, porque traz o alimento para a sua família. E não havendo nada mais a tratar, em nome de Deus, declaro encerrado essa presente sessão. Desejo a todos uma boa semana e que Deus os abençoe.